Se lá no início da minha caminhada eu tivesse visto esse vídeo, com certeza muitos dos meus questionamentos teriam sido respondidos. Oi gente, eu ando meio sumidinha, eu confesso, mas eu queria compartilhar com vocês hoje sobre esse tema porque muitas vezes a espera em Deus é romantizada demais e eu acredito que isso é muito prejudicial. Porque nós definimos talvez a espera em Deus por um post bonito no Instagram, formado por casais perfeitos, histórias perfeitas, e nós idealizamos um padrão que muitas vezes é irreal. Isso me prejudicou muito lá no início, porque eu tinha um padrão muito elevado, mas eu idealizava a vida dos outros na minha própria história, quando na verdade Deus tem histórias específicas para cada um, e eu queria compartilhar isso com vocês hoje. A gente tem uma visão de que talvez a espera em Deus perfeita é formada por pessoas que nunca erraram. E daí quando nós nos deparamos com os nossos próprios erros, nós entramos num medo tão absurdo, porque nós baseamos a nossa vitória, pseudo-vitória, nas nossas meritocracias e entendemos que Deus, ele é movido por aquilo que eu faço de bom, E nós não entendemos talvez a visão do macro, de quem Deus é, sobre a sua soberania. No início da minha caminhada, foi bem naquela época que eu escolhi esperar, um movimento de Deus fantástico, mas quando eu vi aquelas histórias de relacionamentos, com histórias tão grandiosas, eu queria aquilo pra mim, eu queria que a minha história fosse daquela forma. Então, quando eu iniciei o meu primeiro relacionamento, eu coloquei um padrão muito, talvez, inalcançável. Eu não admitia erros. Nós fizemos corte. Não acho que seja errado, acho que é uma bênção, acredito que é isso mesmo, mas na época que eu fiz era uma coisa imposta, sabe? Eu sequer conversei para saber a opinião, era aquilo e pronto. Talvez eu me via assim, sempre muito cansada porque eu tentava forçar demais as coisas. Hoje eu entendo que é porque desde o início eu já não sentia paz, então eu tentava me esforçar demais para fazer com que meu relacionamento fosse aceito diante de Deus, porque Deus não teria, uau, ela faz tudo certo, eles fazem tudo certo, não tem como não ser de Deus. Então eu vejo assim, e daí eu idealizei aquela história, uau, a gente tem que ter o beijo no altar, porque nós temos que ter um testemunho. Eu acho que tudo isso é muito assim, maravilhoso, sabe? Eu acho que é exatamente isso, o caminho é esse, mas a forma como eu carregava, a questão, os fundamentos eram errados, porque eu queria ter méritos diante de Deus. E quando aquele relacionamento acabou, eu fiquei muito frustrada. Daí eu saio do 8 e vou pro 80. Por achar que eu fui exigente demais, eu acabei não cobrando muito. E aí o meu padrão caiu lá pra baixo. E de um relacionamento pra corte, eu saí de um relacionamento onde eu fiz sexo. Então, imagine, eu tive uma frustração muito grande em um onde eu fiz tudo certo. E eu tive uma frustração em um onde eu fiz tudo errado. Então, o que eu aprendi com essas duas situações? Eu aprendi que no primeiro caso eu era movida pela aceitação, porque eu queria apresentar para Deus os meus méritos para que eu fosse aceita. E no segundo eu vi que eu deixei a amargura e a frustração minarem tudo aquilo que eu havia aprendido diante de Deus. Então é muito perigoso você andar nessas duas margens, de extremos. E a nossa vida ela é feita de equilíbrios. E tudo isso começou quando eu idealizei coisas que na verdade não eram para mim, histórias que não eram para mim, pessoas que não eram como eu. E a comparação é muito perigosa porque ela é desleal. Como você pode comparar a sua vida, a sua história com a história de outra pessoa que teve uma criação diferente da sua, que tem uma família diferente da sua? A comparação ela só é justa quando você se compara com você mesma. Como eu estou agora com a Thaís que eu estava lá atrás. Então eu via que os meus problemas eram as idealizações, era a questão da aceitação, era a questão sempre em torno de uma imagem perante Deus e perante as pessoas. Então eu vejo que Deus permitiu também pular para outro extremo para que Ele pudesse mexer com todas as minhas estruturas, para ensinar o que eu aprendi depois. Então eu quero falar para você, menina, mulher que está assistindo esse vídeo, aquieta o seu coração. Entenda que você é um ser completamente temporal. Você é movido por sentimentos, você é movida por aquilo que você vê e você vive nessa dimensão aqui desse tempo onde nós temos fases, ciclos, e Deus não. Ele é um Deus atemporal, Ele trabalha na eternidade, Ele vê o que nós não vemos, Ele compreende o que nós não entendemos porque Ele tem a visão do macro. Basicamente, o que eu quero falar para você é que Deus sabe o tempo de todas as coisas, Ele vê o fim desde o início.
Ele está no controle de tudo. Então, nessa jornada, você vai precisar de duas coisas, de um propósito e de um referencial. Vou dar um exemplo para vocês. Mesmo com todas as minhas dificuldades, mesmo tentando acertar demais ou caindo demais, eu tinha um propósito. E o meu propósito era, eu quero ter um relacionamento que não seja para mim satisfazer, para me fazer feliz, mas eu quero um casamento para a glória de Deus. E o meu referencial, depois de todas aquelas bagunças, eu tinha um referencial idealizado demais em pessoas, em homens, e daí eu me frustrei, eu entendi que o meu referencial deveria ser Cristo. Então o meu referencial para um relacionamento era que Cristo fosse a base do meu relacionamento. E para isso, o meu esposo, assim como eu, precisávamos ter um relacionamento forte com Jesus. Eu queria alguém que não tivesse a visão das coisas daqui, sabe? Mas que entendesse a questão do reino, tivesse uma visão de reino, que amasse o Senhor, que amasse a obra do Senhor, a igreja de Cristo. Então, nessa sua jornada, você só precisa ter um propósito e um referencial. Tem um propósito, o que você quer entregar para Deus, porque é esse propósito que vai te manter firme nos momentos de dificuldade, porque era quando eu estava lá no lixo que eu passava, poxa, mas eu tenho um propósito. Deus, tem misericórdia de mim. A minha vida espiritual está quase morrendo, mas eu sei qual é o propósito que o Senhor tem para mim. E o referencial, talvez você olhe para a pessoa que está do seu lado e se essa pessoa começa a cambalear daquilo que é o seu referencial, que é o modelo que Jesus nos deixou, você, poxa, já tem um norte, porque através de tudo isso nós estamos amparados com esses ensinamentos, nós temos também o Espírito Santo da promessa que nos instrui em todas as coisas e que não nos deixa enganados. De todo o coração, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que a espera em Deus não é romântica, mas é real.